Essa é a série Presbiterato Bíblico e hoje nós estaremos abordando uma importante passagem do Novo Testamento a respeito das motivações com as quais os presbíteros devem exercer o pastoreio, o aconselhamento, a orientação do rebanho. Eu me refiro às orientações do apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, dos versos de 1 a 5. Ali nós encontramos orientações preciosas, instruções voltadas para os presbíteros das igrejas da Ásia. E eu gostaria de ler com você o texto nesse instante. Eu queria pedir que você tivesse com sua Bíblia aí, ao lado, com um caderninho para fazer anotações, porque essa palestra é uma palestra de cunho eminentemente exegético, bíblico, e você certamente vai precisar acompanhar. Então, em primeiro lugar, vamos ler o texto, primeira carta de Pedro, capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrossim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Aqui nós temos, então, as instruções do apóstolo Pedro aos presbíteros de 5 províncias da Ásia. Deixe-me fazer algumas observações preliminares antes de entrarmos na análise desse texto. Em primeiro lugar, é bom lembrarmos que Pedro escreveu esta carta a cristãos que estavam sendo perseguidos. Era um momento de muita dificuldade para a igreja. Naquele tempo, ser cristão não estava em moda como está hoje, quando nós vemos as pessoas aderindo a algum tipo de evangelicalismo, até por moda ou porque é alguma coisa aceitável. Mas ser cristão naquela época representava pagar um preço. Os cristãos eram perseguidos por vários motivos. Em primeiro lugar, se dizia que eles eram ateus, porque eles não criam nos deuses. Eles criam apenas num Deus, que era o Deus revelado em Cristo Jesus, o Deus do cristianismo. Numa terra onde todo mundo tem muitos deuses, quem acredita num só é considerado como ateu. E vários dos escritos daquela época se referem aos cristãos como sendo ateus. Tem um escritor romano que reclama que os cristãos não creem nos nossos deuses. Imagina só. Outro motivo para a perseguição é que os cristãos eram considerados como péssimos cidadãos, porque eles não se dobrariam diante da imagem de César. Na mentalidade pagã, o Estado e a divindade do César eram uma coisa só. Mas o cristão fazia diferença. Ele adorava somente a Deus, embora prestasse obediência às autoridades civis. Mas para os pagãos, não se curvar religiosamente diante de César significava ser um mau cidadão. Por isso os cristãos eram também perseguidos. E corriam também boatos de que os cristãos eram antropófagos, porque uma vez por semana eles se fechavam em algum lugar para comer a carne e beber o sangue de alguém. Era assim que os pagãos interpretavam a ceia do Senhor, conforme os cristãos a celebravam. Ou seja, por esses motivos e outros, os cristãos viviam continuamente debaixo do perigo de assédio da polícia, arrestamento de bens, prisão, tortura e, evidentemente, o martírio. Uma das razões, então, pelas quais o apóstolo Pedro escreveu esta carta foi para orientar os cristãos, confortá-los, instruí-los de que maneira deveriam se comportar debaixo de tão grande perseguição. E é nesse contexto que ele traz essas instruções para os guias dos cristãos, para os seus presbíteros, aqueles que eram pastores do rebanho. Daí, quando nós entendemos que é nesse contexto que vêm estas orientações, nós percebemos a importância do presbiterato. Porque no momento de dificuldade, de perseguição e de angústia, as ovelhas olham para os pastores em busca de esperança, em busca de orientação, em busca de conselho e em busca de consolo. E é num momento assim de grande dificuldade, de angústia e de tensão que o papel do presbítero como pastor se ressalta, ganha relevo e destaque
e merece então o nosso estudo e a nossa compreensão e a nossa análise. Por isso que essa série a respeito do presbiterato bíblico, para mim, é um dos trabalhos mais relevantes e importantes para a nossa igreja hoje, que também vive um momento difícil em que os cristãos sofrem com problemas de toda a ordem, social, de discriminação, problemas financeiros e uma série de outros problemas que são peculiares à nossa sociedade e à cultura na qual nós estamos inseridos. Uma segunda observação que eu queria fazer é que essa carta ela foi dirigida aos cristãos de 5 províncias diferentes da Ásia. Se você voltar comigo aí, as páginas, você vai ver no capítulo 1, no verso 1, quais são estas províncias. São Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Entretanto, quando Pedro chega aqui no capítulo 5, ele fala aos presbíteros que há entre vós. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que o sistema de governo presbiterial já havia se consolidado e espalhado pelo cristianismo, a ponto de haver presbíteros, de Pedro poder se referir ou se dirigir aos presbíteros de igrejas espalhadas em 5 províncias do Império Romano. Ou seja, desde cedo, a ideia e o conceito de que as igrejas locais, independentemente do local em que elas se encontram, elas devem ser regidas, guiadas e pastoreadas por um grupo de presbíteros, essa ideia nós encontramos já nos primórdios do cristianismo. Era uma ideia que cedo se espalhou e se tornou a forma de governo padrão e autorizada das congregações e das igrejas locais. Há uma observação a mais que eu gostaria de fazer aqui, é notar a conexão que existe no verso 1 com tudo que vem antes. Porque Pedro diz assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Esse pois aí faz a ligação entre essas instruções que nós acabamos de ler e tudo que Pedro havia pronunciado anteriormente na carta. No contexto imediatamente anterior, nós lemos que o apóstolo Pedro está dizendo àqueles cristãos de que o juízo de Deus já está começando e que ele deve começar pela casa de Deus. Quando Pedro fala disso, ele está se referindo ao fato de que através das perseguições, das dificuldades, Deus está purificando a fé, santificando os seus filhos. Várias vezes nessa carta, Pedro se refere ao fogo ardente que surge no meio deles. A ideia de fogo como que purificando o metal de elementos impuros. Assim também o fogo das provações e das perseguições seria usado para a purificação da vida da igreja. Então, quando nesse contexto nós lemos as exortações de Pedro e as suas instruções aos presbíteros, nós vemos que se a casa de Deus está debaixo do juízo purificador de Deus, muito mais esse juízo purificador está sobre a sua liderança. Presbíteros e pastores desempenham um papel importante no processo de santificação da igreja, porque é com eles que o juízo de Deus começa. Se a igreja vai ser santa, se a igreja vai ser pura, essa santidade e essa pureza deve começar por aqueles que são o modelo do rebanho. Há uma quarta observação que eu queria fazer, ainda antes de entrar na análise do texto, é que provavelmente nós temos aqui diante de nós o sermão de despedida de Pedro aos presbíteros da Ásia. Porque, segundo os cálculos mais aceitos, essa carta foi escrita por volta do ano 63 depois de Cristo, e mais ou menos no ano 65 o apóstolo Pedro é morto debaixo da perseguição iniciada por Nero. Então aqui quase que nós temos o seu último testamento, ou suas últimas palavras dirigidas aos cristãos e aos presbíteros da Ásia, o que faz com que elas ganhem também um peso muito grande. É claro que depois desta carta, ele ainda escreveu a sua segunda carta, só que nessa segunda carta ele não traz orientações para os presbíteros. Aqui nós encontramos estas orientações. E uma última observação preliminar é a maneira como Pedro procura se identificar com os presbíteros a quem ele traz essas instruções. Tem uma referência curiosa aí no verso 1, que ele diz assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Ao que nós sabemos, o apóstolo Pedro era apóstolo. Entretanto, ele se identifica como presbítero. A melhor maneira de nós entendermos esta apelação é que Pedro está se referindo ao tempo em que ele serviu na igreja de Jerusalém,
como parte de uma equipe. Nós lemos em outras partes do Novo Testamento que ele, juntamente com outros presbíteros e apóstolos, governavam a igreja em Jerusalém. E Pedro era, portanto, parte de uma equipe de presbíteros e apóstolos que funcionavam como pastores do rebanho. E fazia já cerca de 30 anos que ele tinha exercido ou estava exercendo a sua função de pastor de rebanho. Portanto, quando Pedro escreve aos presbíteros e se identifica como sendo presbítero também, a sua palavra ganha muito mais peso, ganha muito mais autoridade. Nós estamos aqui diante de um homem que durante 30 anos pastoreou uma igreja, serviu como modelo, orientou aquela igreja, exerceu, enfim, plenamente a função de presbítero, apóstolo e pastor. E, portanto, nos fala com muita autoridade. Ele diz que é testemunho ou testemunha das aflições do Senhor Jesus, isso identifica como apóstolo que participou, viu o sofrimento de Cristo, e ele também fala com alegria de que ele está antecipando a glória que haverá de vir com a vinda do Senhor Jesus, trazendo a recompensa de todo presbítero, de todo pastor fiel. Eu espero que com essas observações tenha ficado claro para nós o valor e a importância dessa passagem, dessas instruções que são dadas aos presbíteros. É curioso que na carta toda, nos seus 5 capítulos, Pedro, em nenhum momento, falando a diferentes grupos da igreja, ele se identifica ou ele se torna íntimo, vamos dizer assim, dos seus leitores. É só quando ele trata ou se dirige aos presbíteros que ele se identifica como sendo presbítero. E o tom, então, se torna um tom mais intimista, um tom mais aproximado, dando, então, a estas instruções um caráter extremamente especial, importante e relevante para nós. E é aqui que nós vamos encontrar três coisas que eu gostaria de trazer a respeito do presbiterato bíblico nessa série tão importante de estudos. A primeira delas é o que é, de fato, ou qual é a função dos presbíteros enquanto pastores do rebanho. Vamos procurar entender isso aí. Em segundo lugar, quais são as motivações certas e as erradas que frequentemente acompanham o papel dos presbíteros pastores. E, por fim, vamos falar a respeito da submissão que é exigida da igreja, particularmente dos mais jovens, aos seus líderes, que são os presbíteros da igreja. Então, em primeiro lugar, a exortação de Pedro aqui no verso 2, quando ele, se referindo aos presbíteros, diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Aqui nós temos numa única palavra tudo o que compreende o exercício do presbiterato. Do ponto de vista bíblico, o presbítero é um pastor. Eu acredito que foi somente para prejuízo das igrejas reformadas e presbiterianas que se fez uma distinção, que, ao meu ver, não é bíblica, de que quem cuida do rebanho é o pastor, aquele que fez seminário, que foi ordenado como pastor, enquanto que aos presbíteros cumpre apenas uma participação administrativa. Eles gerem os negócios da igreja, tomam decisões de ordem administrativa e às vezes de ordem disciplinar, deixando, entretanto, o cuidado da alma das pessoas apenas ao pastor da igreja. Mas essa é uma distinção que não é uma distinção bíblica. Na realidade, o pastoreio, o cuidado do rebanho, ele deve ser exercido por todos os presbíteros. Não há na Bíblia uma distinção entre a função de presbítero e de pastor. O pastor, na verdade, ele é um presbítero que é separado para o ministério da palavra, mas ele, juntamente com os outros presbíteros, exerce a função de pastor do rebanho. E é nesse sentido que nós temos que entender a exortação do apóstolo Pedro aqui, quando ele se dirige aos presbíteros e diz assim: pastoreai o rebanho de Deus. Mas o que é que está compreendido nessa palavra pastorear? Ora, talvez a melhor analogia para entendermos isso aqui é o pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas, ele tem que fazer as seguintes coisas. Primeiro, ele tem que buscar as desgarradas, ele tem que reunir as dispersas, ele tem que guiar o rebanho, ele tem que proteger o rebanho de animais ferozes e de ladrões, ele tem que alimentar o rebanho, ele tem que dar de beber ao rebanho, ele tem que guiar o rebanho no caminho e lhes prover orientação em todas as coisas.
É isso que o pastor de almas tem que fazer. Esse é o trabalho dos presbíteros. Em algumas igrejas reformadas, isso ficou tão bem compreendido que, na sua organização, os presbíteros, juntamente com os pastores, eles cuidam da alma do povo, das questões espirituais. E a questão da administração, da vida da igreja, o cuidado com os prédios, a questão do dinheiro, a aplicação das ofertas, isso fica para uma junta administrativa ou para o próprio corpo diaconal. Porque estas igrejas entenderam que o papel do presbítero não é apenas um papel administrativo de tomar decisões em reunião de conselho, mas o papel do presbítero é, juntamente com o pastor, cuidar do rebanho, cuidar das almas das pessoas que lhe foram confiadas, fazer, enfim, o trabalho do pastoreio. O pastor ou o presbítero, ele é também chamado de episcopos. É uma palavra grega que significa supervisor. E quando nós colocamos essas duas ideias juntas, a ideia do pastorear e da supervisão, nós temos o quadro completo que nos mostra qual é a função do presbiterato bíblico. Ele é um supervisor de almas, ele pastoreia o rebanho, cuidando dele, supervisionando, verificando as suas necessidades e suprindo cada uma delas através da palavra de Deus. Perceba ainda que Pedro, quando se dirige aos presbíteros, ele dá uma ordem, pastoreai. Ou seja, não é uma questão de opção para o presbítero ou para o corpo de presbíteros se vai pastorear ou não o rebanho de Deus, porque esta é a sua função. E é, no mínimo estranho, pode parecer estranho, que o apóstolo Pedro tenha determinado isso para os presbíteros quando esta função parece tão óbvia. Pastoreiem o rebanho de Deus. Mas às vezes esta exortação, esta ordem, ela é necessária porque os presbíteros e às vezes até os pastores acabam se envolvendo com as questões administrativas da igreja, os processos burocráticos, construção e uma série de outras coisas que são lícitas e são corretas, mas eles perdem o foco no fato de que eles foram constituídos principalmente para cuidar da alma do rebanho. Os apóstolos perceberam isso muito bem quando lá em Atos capítulo 6 a atenção deles foi requerida para cuidar de um problema de distribuição de ofertas entre as viúvas. Eles disseram: não é justo que nós deixemos a oração e a pregação da palavra para servirmos às mesas. E foi então que eles constituíram aquele grupo para cuidar desse assunto, porque eles não perderam o foco. É função dos presbíteros pastorear o rebanho, orar, ensinar a palavra, cuidar do rebanho, suprir todas as suas necessidades. É isso que está compreendido aqui nessa expressão, pastoreai o rebanho de Deus. Aqui o apóstolo Pedro está simplesmente passando adiante o encargo que ele recebeu de Jesus. Quem não lembra daquela cena ao largo do Mar da Galileia, quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, apareceu a Pedro e disse: amas-me, Pedro? E depois das respostas, a cada resposta de Pedro, Jesus dizia: pastorei as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. 3 vezes pastorei as minhas ovelhas. Ou seja, o Senhor Jesus passou para o apóstolo Pedro a função de pastorear o rebanho de Deus. E agora ele transmite esta função aos presbíteros espalhados pelas 5 províncias da Ásia Menor, dizendo que é esta a função primordial do presbítero, tomar conta do rebanho de Deus, tomar conta desse rebanho querido. Note que, quando Pedro fala, ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus. Ou seja, o rebanho que pertence a Deus. É isso que esse genitivo aí quer dizer. O rebanho que pertence a Deus. Não é o rebanho que provém de Deus, mas o rebanho que pertence a Deus. Porque, de fato, a igreja é de Deus. No seu sermão de despedida aos presbíteros da Ásia Menor, em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo dá uma exortação semelhante, dizendo que os presbíteros devem pastorear o rebanho de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Esse rebanho é de Deus, porque foi comprado com sangue precioso do Senhor Jesus. Foi pago um alto preço. Portanto, e aqui é um ponto muito importante, os presbíteros devem lembrar que eles não são os donos das ovelhas, que eles não são os donos do rebanho. Eles estão ali colocados numa posição de pastoreio com responsabilidade e eles haverão de prestar contas àquele que é o dono do rebanho. As ovelhas são de Deus, compradas com sangue precioso do Senhor Jesus.
E isso faz com que a responsabilidade dos presbíteros em pastorear o rebanho aumente duplamente. Primeiro, porque estão pastoreando almas que não lhe pertencem. E segundo, porque o dono delas é Deus a quem eles haverão de dar contas. É uma responsabilidade muito grande e não é à toa, portanto, que no Novo Testamento as qualificações para que se seja presbítero são qualificações extremamente detalhadas e extremamente elevadas. Não são todos os homens cristãos que atingem esse perfil e estas condições, porque o presbiterato é de fato uma coisa séria. É aos presbíteros que Deus encarregou o cuidado do seu rebanho, que foi comprado por um preço precioso. Note ainda que o texto diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Literalmente no grego, o rebanho de Deus que foi aloteado ou que foi repartido para vocês. A ideia é que os presbíteros, eles são responsáveis não por todas as ovelhas do rebanho de Deus, mas por aquelas que lhe caíram por lote ou por sorte, aquelas que a providência de Deus trouxe para debaixo da sua autoridade. Isso também é muito importante, até para nos aliviar e nos lembrar que o sistema correto é que onde há um rebanho, ali também há os seus líderes eleitos da forma correta e que vão governar aquele rebanho da forma correta. Eu não sou responsável pelas ovelhas de outros, mas há o rebanho de Deus que há entre vós. Essa expressão significa que nós temos responsabilidade para com aqueles que Deus colocou debaixo do nosso cuidado. Isso é muito bom para que nós evitemos pescar em aquário alheio. Na verdade, existe às vezes um problema de ética quando os pastores estão interferindo nas situações ou nos problemas ou nas questões de ovelhas que estão debaixo de outros pastores. Mas a nossa responsabilidade é para com aquele rebanho que nos foi confiado. Bom, é tudo isso que está aqui envolvido nessa questão do pastoreio. Deixe-me só rapidamente focar no ponto que eu considero essencial. É que, da perspectiva bíblica, os presbíteros são pastores do rebanho. Compete a eles, e não somente ao pastor, zelar pela alma daqueles que lhe foram confiados, orar por eles, orar com eles, cuidar para que eles tenham liderança, protegê-los, ajudá-los em todas as circunstâncias. Enfim, cada presbítero é um pastor e juntos formam uma equipe pastoral da qual Deus haverá de cobrar a responsabilidade do rebanho que foi confiado a eles. Agora vamos para a segunda parte da nossa palestra, que tem a ver com a questão das motivações. É sempre importante lembrar que Deus se preocupa, ou Deus dá muito valor à questão da motivação. Biblicamente falando, nós podemos às vezes estar fazendo a coisa certa, mas pelo motivo errado. Às vezes nós podemos estar exercendo ou fazendo a obra de Deus, mas estamos buscando glória, recompensa financeira, sucesso, popularidade, enfim, qualquer outra recompensa que não realmente o desejo de agradar a Deus. É por isso que o apóstolo Pedro, ao dar as instruções aos presbíteros para que pastoreiem o rebanho de Deus, ele coloca sob a forma de 3 antíteses ou 3 contrastes as motivações erradas e certas que devem acompanhar o presbiterato. As erradas que não devem, é claro, e as certas que devem acompanhar o presbiterato. A primeira tensão que nós vemos aí, ou o primeiro contraste, é colocado no verso 2, quando ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Aqui nós temos a questão da motivação, da espontaneidade. O motivo errado pelo qual alguém se torna presbítero é o que Pedro chama aqui por constrangimento. Eu já vi isso acontecer. A família indicou, a esposa indicou, os amigos disseram: você tem que ser presbítero, aceite concorrer. Ou pressões outras aconteceram que a pessoa acabou concorrendo ao presbiterato, foi eleito, mas ele está ali pelo motivo errado. O motivo certo, diz o texto, é que ele deve fazer isso espontaneamente como Deus quer. Ou seja, ele deve ser motivado por Deus, ele tem que ter um chamamento, uma compulsão divina, uma compulsão que procede do desejo de servir a Deus naquele ministério, de buscar a glória de Deus no serviço aos santos, de zelar pela alma daqueles que foram confiados.
boa parte dos problemas que nós encontramos no presbiterato, na Igreja Presbiteriana do Brasil, é que pessoas foram para ali conduzidas constrangidas, ou seja, não foram pelo motivo correto, que é um desejo espontâneo do coração de pastorear o rebanho de Deus. E aqui nesse ponto eu gostaria de fazer um comentário que eu traria mais para a nossa reflexão, já que nós estamos estudando a questão do presbiterato bíblico. É muito frequente nas nossas igrejas que nós vejamos o diaconato como sendo um passo anterior ao presbiterato, quando na verdade são duas funções distintas. Porque não se pede do diácono que ele seja pastor. O diácono ele tem a ver mais com a administração da casa de Deus, das coisas pertencentes ao serviço divino. Enquanto que aos presbíteros se pede que pastoreiem um rebanho. Frequentemente nós vemos que as igrejas entendem que o diaconato é uma espécie de presbiterato inferior e que primeiro a pessoa tem que cumprir o diaconato para depois ser promovido a presbítero, como se o presbiterato fosse um diaconato glorificado ou coisa similar. Então, para mim, isso é um erro de estrutura na nossa igreja. São duas funções distintas, são dois perfis distintos. Quem entra no presbiterato deve entrar por vocação, por chamado, porque ele vai pastorear o rebanho. Não estou dizendo que, eventualmente, alguém que começou como diácono não possa sentir o desejo, a vontade, o chamado de Deus para servir como presbítero. Mas, para mim, o erro reside em nós pensarmos que o diaconato é uma espécie de escola de treinamento para presbítero, que primeiro eles têm que fazer o diaconato para então se qualificar para presbiterato. São duas coisas completamente diferentes. Eu acho, creio, baseado na palavra de Deus, que ser presbítero, pastor do rebanho, tem a ver com um chamamento divino. Há um perfil, há uma qualificação. Alguém que faz, segundo as palavras de Pedro, espontaneamente, voluntariamente, levado pela palavra de Deus, falando profundamente ao seu coração. Essa é a primeira diferença, ou são as duas motivações diferentes colocadas por Pedro. O segundo par de motivações está ainda no verso 2, quando ele diz assim: pastorear o rebanho de Deus, não por sórdida ganância, mas de boa vontade. Naquela época, presbíteros recebiam salário da igreja, exatamente porque eles eram também pastores do rebanho. E muito facilmente, onde há salário envolvido, pessoas gostariam de ser presbíteros e pastores movidos pela ganância, que Pedro chama de sórdida. Porque se a ganância em si mesmo já é um pecado, quando ela domina a nossa intenção nas coisas referentes a Deus, ela vira uma sórdida ganância, pior do que ganância, porque nós estamos envolvendo aí as coisas de Deus. Não são poucos os casos em que pessoas ocupam liderança nas igrejas visando o lucro financeiro, movidos não, como diz aqui Pedro, pela boa vontade, aquele desejo de servir, ainda que não receba recompensa nenhuma, o desejo de agradar a Deus em tudo, de prestar a Deus um serviço voluntário, as pessoas deixam de servir por esse motivo e o fazem motivados pela sórdida ganância. Na relação pastoral, principalmente, creio que isso aqui se aplica. Eu sei que pastores têm que vestir, eles têm que morar, eles têm que educar os seus filhos, eles têm que comer, eles têm que viver. Mas a partir do momento em que as pessoas entram no ministério, que se dedicam ao pastorado, como sendo um meio de vida, um bico, para ganhar algum tipo de dinheiro ou de subsistência, nós temos aí uma motivação errada. E eu creio que aqui nós temos a raiz de muitos dos problemas que nós encontramos no ministério e no pastoreio. Na nossa denominação, nós temos um número excedente de pastores hoje. Ao mesmo tempo que existem pastores sem igreja, nós notamos que há igrejas sem pastor. Há igrejas que estão sem pastor. Por que isso acontece? Infelizmente, o que acontece às vezes é que os pastores não estão dispostos a ganhar menos, ganhar pouco, para se dedicar a uma igrejinha que não pode dar um salário melhor, uma situação de vida melhor. O que revela em muitos casos que a motivação para o serviço não é a oportunidade de trabalhar, de cooperar, ainda que isso lhe custe algum sacrifício, mas é simplesmente a visão comercial, a visão mercenarista do ministério. Eu não estou querendo fazer uma generalização porque eu seria injusto, mas nós não podemos deixar de refletir que essa é uma das causas pelas quais nós encontramos pastores sem igreja e igrejas sem pastor.
A razão correta para nós entrarmos no ministério e servirmos a Deus é que nós o façamos de boa vontade. Presbíteros são pastores que vão pastorear, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, fazendo a vontade de Deus. O terceiro conflito de motivações está no verso 3. E aqui nós temos provavelmente o conflito mais denso, mais intenso e mais crucial. Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Aqui nós temos em contradição, em oposição, dois modelos de ministério. O primeiro modelo, que Pedro chama de dominadores do rebanho. A palavra dominador significa aquele que se assenhoreia, aquele que exerce um senhorio assoberbado, forte, sobre aqueles que lhe foram confiados. E esse tipo de domínio, ou esse modelo de ministério presbiteral ou pastoral, ele é encontrado, infelizmente, até numa igreja que tem um sistema de governo como o nosso, que é um governo colegiado. Às vezes pode acontecer que pessoas, por força do seu temperamento, ou dos recursos financeiros, ou da força política, ela se torne o presbítero dominante. Já ouviu falar de que essa igreja tem dono? Olha, o presbítero fulano de tal é o dono da igreja. Já ouviram falar disso? Todo mundo já ouviu falar nisso. Pois é exatamente o modelo de governo, ou o modelo de pastoreio que o apóstolo Pedro aqui condena e reprova. Ele diz que nós temos que pastorear o rebanho de Deus, não como dominadores do rebanho. Isso não quer dizer que nós não possamos exercer autoridade bíblica e eclesiástica, só que ela é colegiada. Ela é feita junto com os demais irmãos, debaixo da orientação e do poder do Espírito de Deus, segundo a vontade de Jesus, conforme nós a encontramos na Escritura. São os dominadores do rebanho que têm prejudicado igrejas inteiras, presbitérios inteiros, que assumem o poder e fazem de tudo para permanecer no poder. Usam de artimanha política, de recursos financeiros, de manobras, seguram o poder como um cão que segura o osso e que não larga de maneira nenhuma até havê-lo dissecado completamente. Nós conhecemos histórias e mais histórias de presbíteros e de pastores que se perpetuam em posição de poder e de mando nos presbitérios, nos sínodos e nas igrejas locais, viciando o sistema de governo da igreja, não dando oportunidade para a renovação de uma nova geração de presbíteros e pastores, e assim fazendo com que a igreja sofra. Esse é o modelo de governo presbiterial e pastoral do qual nós desejamos nos ver livres e arejá-lo e refrescá-lo para que nós tenhamos de fato um presbiterato bíblico em nossa igreja. E o presbiterato bíblico é aquele que é baseado no exemplo, como diz o apóstolo Pedro aqui. Em vez de sermos dominadores, nós temos que nos tornar exemplos do rebanho. E é aqui que entra de fato a questão da qualificação. Porque nós somos exemplos do rebanho. Isso tem tudo a ver com a analogia que nós usamos no início do pastor de ovelhas. Porque a maneira pela qual o pastor de ovelhas conduz o rebanho não é indo atrás do rebanho com a vara batendo nas ovelhas, mas ele vai à frente. Ele vai dando os primeiros passos, ele vai abrindo o caminho e as ovelhas naturalmente vão seguindo. O modelo de governo de igreja que é baseado no exemplo, na vida, esse é o modelo bíblico, é o modelo saudável e o modelo correto. Entretanto, é o modelo que traz maior responsabilidade, porque só deveriam ser eleitos presbíteros, pastores, aqueles que têm condição de com a sua vida, com a sua família, com as suas atitudes, de fato se tornarem espelhos e modelos para o rebanho. Quando um presbítero, quando um pastor, ele deixa de ser exemplo do rebanho, ele perde a sua autoridade. Os seus sermões são como as pernas de um coxo que pendem sem efeito nenhum, como diz o livro de Provérbios. As palavras do tolo são como as pernas de um coxo. Da mesma forma, as palavras de um presbítero, de um pastor que já perdeu a autoridade pela vida irregular, pelas falhas, pelos deslizes, pelos erros cometidos, dos quais não se arrependeu e os quais não procurou corrigir. É assim que nós devemos buscar a liderança e o pastoreio do rebanho, mediante um exemplo, mediante
palavras que sejam suportadas e comprovadas por uma vida inteiramente consagrada ao Senhor Jesus. Muito bem, vocês estão vendo como é importante na questão do presbiterato bíblico a questão da motivação. E o apóstolo Pedro coloca de maneira muito clara, muito direta aos presbíteros das igrejas daquelas 5 províncias essa questão da motivação correta. Mas deixe-me terminar falando a respeito do terceiro ponto que eu prometi no início, que seria a submissão que a igreja deve aos presbíteros. No verso 5, Pedro diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. A palavra aos que são mais velhos é a palavra presbiteroi, no grego, que é a mesma palavra que aconteceu aí no verso 1, quando Pedro disse, rogo, pois, aos presbiteroi. Então, muitas autoridades entendem que Pedro, na verdade, aqui está continuando o assunto. Ele está dizendo que os que são mais jovens na igreja devem se submeter não aos mais velhos em idade, mas aos presbíteros, já que a mesma palavra é usada para designar a função e também para designar aqueles que são mais velhos. Isso se encaixa perfeitamente no nosso contexto, até porque Pedro está usando no verso 5 a palavra igualmente, que faz com que esse verso esteja ligado a tudo que foi dito nos versos anteriores. Mas então por que uma palavra aos mais jovens para que se sujeitem ou se submetam aos presbíteros? Provavelmente porque são os jovens que mais precisam dessa palavra de exortação. São os jovens que desejam mais mudanças, que as desejam com mais rapidez e com muito mais radicalidade. E é importante que eles aprendam a se sujeitar aos presbíteros, que têm experiência, que sabem como guiar o rebanho, que já estão experimentados nessas questões. Aqueles jovens líderes que desejam um dia eles mesmos serem presbíteros, líderes e pastores do rebanho, fariam muito bem se, sob a autoridade de um presbítero crente, piedoso e experiente, aprendesse como fazer o trabalho, para que um dia ele próprio pudesse assumir essa função. De qualquer maneira, o que se exige da igreja em geral e dos jovens em particular é que se sujeitem à autoridade dos presbíteros, dos pastores que Deus colocou sobre o rebanho, porque eles vão dar conta do rebanho e para que eles possam exercer o seu trabalho com alegria e não gemendo. Em conclusão, nós queremos dizer que é a nossa mais profunda convicção de que uma coisa que pode abençoar grandemente a nossa denominação será um retorno ou uma manutenção do chamado presbiterato bíblico. Agora, é claro que isso não virá de forma simples nem automática. É necessário que haja um esforço consciente, é necessário que haja estudo, é necessário que haja um desejo profundo da parte das igrejas e dos presbíteros de analisar essa questão do presbiterato, de ver os presbíteros como pastores do rebanho, de analisar essa questão das motivações, especialmente o método pelo qual nós tomamos pessoas da igreja e colocamos nas mãos destas pessoas a responsabilidade pelo rebanho, responsabilidade essa tremenda da qual nós havemos de dar contas a Deus. É somente quando nós levarmos extremamente a sério essa questão do presbiterato bíblico, nos moldes com os quais não somente o apóstolo Pedro no texto lido e explicado, mas também os demais autores em outras passagens das Escrituras comentam. Somente quando nós tivermos a mesma seriedade é que nós veremos um reavivamento espiritual e bíblico na nossa igreja, quando presbíteros e pastores assumirem plenamente as suas funções de acordo com a palavra de Deus. Que esse dia venha logo em nossa igreja. Amém.